Um detetive cheio de grilos na cabeça, um assassino que mata assim que cai a primeira neve e ainda deixa um presente bizarro, um boneco de neve assim, próximo da casa das vítimas. É por esse caminho que vai o livro Boneco de Neve, do John Nesbo. E aí, vamos falar de livros? Olá pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo, sobre literatura. Se você ainda não é inscrito aqui, você está perdendo o seu tempo, já se inscreva agora, neste momento, não perca mais tempo, que nós estamos sempre dando dica, de livros maravilhosos para vocês. Então já se inscreva, puxa uma cadeira e sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Pois bem, pessoas, depois que eu li este livro, Boneco de Neve, desse moço chamado John Nesbo, eu descobri que, na verdade, esse livro não é o primeiro, ele é o sétimo, se não me engano, de uma série de romances policiais escritas por esse moço e com a mesma personagem principal. Mas, eu não sabia disso e li esse primeiro. Então, mas também isso não faz diferença nenhuma, gente. Se você ler, você vai ver que não interfere em nada, você consegue entender a história direitinho. Tanto é que eu só fui descobrir que se tratava de uma série depois que eu tinha lido, Então já era tarde demais. E outra coisa, esse livro eu ganhei de presente do Ronaldo. Lembra do Ronaldo fazia vídeo comigo aqui? E ele ficou aqui na minha estante um tempão parado aí, guardado. Até que um dia ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e eu falei, e agora, Já tinha passado o hype, todo mundo já tinha lido, eu falei, então vou ler agora. Peguei o livro para ler, sabendo que era um romance policial, e eu, nessa vibe de romance policial, o povo fala, de novo um romance policial. Pois é, meu povo, é assim que é a vida, A vida nos encarrega disso, vai nos levando por esse caminho que a gente não entende muito bem como é que se dá. É um romance policial, sim, e vou contar para vocês, um puta de um romance policial. Para quem gosta do estilo, cara, é um prato cheio. Nesse livro nós vamos acompanhar então a trajetória e a história do Harry, um detetive ali por volta dos 40 anos, divorciado, mas que tem uma relação até interessante com a ex-parceira, ex-namorada lá, a Raquel, e principalmente com o filho dela. Mas ele é um moço muito perturbado, um moço que teve problemas assim com bebidas alcoólicas e um tanto quanto obcecado pelo trabalho. Quando esse Harry, o detetive aqui da história, encasqueta com um caso, não tem quem tire aquilo da cabeça dele. Então ele tem também, e a outra coisa, ele também tem uma obsessão por serial killers. Ele vira até piada ali no meio da polícia por causa dessa sua obsessão com assassinos seriais. Você percebe durante a história também que a relação do Harry com seus colegas ali de polícia não é das melhores, porque o povo meio que tem um ranço contra ele, sabe? Uma certa invejinha, porque o Harry fez um curso com o FBI, sobre assassinos seriais, e também ele ajudou, pelo que eu entendi, ele ajudou a resolver um caso de um assassino na Austrália, ou algo do tipo. Vale lembrar que essa história se passa na Noruega, Então, essa coisa de, fez um curso com o FBI. Ele não é um policial americano, tá, gente? É lá da Noruega, então ele foi para os Estados Unidos para fazer o curso, e ele virou uma certa celebridade ali no país dele, Dando entrevistas e tal, e você sabe como é que funciona essa coisa. Se alguém se destaca, sempre tem aquele outro que tem uma invejinha, que queria estar no lugar dele. E o Harry enfrenta essa inveja dos coleguchos lá de delegacia. O Harry tá lá de boa, aí ele recebe uma cartinha de um cara que se diz um assassino em série e que sugere que tem uma ligação com bonecos de neve e tal. O Harry já tá investigando o desaparecimento da esposa de um professor. Em frente à casa dessa mulher desaparecida, tinha um boneco de neve. Ele, ali no meio da investigação, acaba descobrindo o celular dessa mulher dentro do boneco de neve. Aliás, o boneco de neve estava até com um cachecol e tal dela, assim. E aí ele faz a relação do bilhete com aquele desaparecimento e acredita que tem ali na Noruega um assassino em série chamado, que eles dão o nome de Boneco de Neve. A priori as pessoas não acreditam muito nele não, porque ele é obcecado com essa história, não vamos dar muita trela não. Mas aos poucos a história vai mostrando que ele tinha razão. Num primeiro momento, gente, parece que o assassino aqui do livro, ele está escolhendo as mulheres meio que assim a esmo, sabe assim, sem nenhum critério. Começam a sumir mulheres, serem assassinadas e aparecer corpos deslacerados, e
aparentemente não tem nenhuma ligação entre elas. E você começa a pensar, bem, tem um assassino, mas esse assassino ele é meio bagunçado porque não tem nenhuma ligação entre essas vítimas. E geralmente um assassino em série ele tem um padrão, né? E não é o caso aqui, você fica meio confuso. Mas isso, meus amores, é só num primeiro momento. Mas à medida em que a história vai avançando, tanto Harry quanto a sua companheira ali de polícia... Aliás, no início do livro a gente percebe que certo ponto da perturbação dele tá no fato dele ter perdido o seu companheiro. Daí ele recebe uma nova companheira ali de investigação, chamada Catherine, uma coisa assim. Gente, os nomes aqui são complicadíssimos. Mas enfim, aí aos poucos ele e a sua companheira vão percebendo que essa escolha das mulheres não tem nada de aleatório. Pouco a pouco eles vão conseguindo fazer a junção das vítimas, sabe? Do que unia aquelas vítimas, do que tinha de comum entre as mulheres escolhidas aqui pelo assassino do livro. Aí você descobre que não tem nada de por acaso, não. As coisas eram muito bem arquitetadas e o assassino era muito inteligente e esse plano dele, ó, já vinha de longa data. Esse moço, John Nesbo, ele consegue criar um thriller, gente, tão alucinante que você não consegue parar de ler. Quando você começa, você quer logo saber mais coisas, e quando você menos percebe, você está envolvido na história e você não consegue largar o livro em hipótese alguma. O livro é escrito em capítulos bem curtos, onde ele vai jogando várias informações. Aliás, fique atento às informações. Qualquer coisa aqui não é irrelevante. E aos poucos ele vai montando, vai te dando, né, peças de um quebra-cabeça que você vai ter que montar para descobrir quem é que tá matando. Aliás, um quebra-cabeça bem fora de ordem, porque vez ou outra o autor faz assim uma evasão no tempo e acaba voltando no passado para relatar algumas coisas que aconteceram. E ele faz isso assim do nada, então você tem que ficar muito atento para você não se perder. De vez em quando, às vezes eu tava lendo e falei, gente, mas o que tá acontecendo agora? Eu tinha que voltar para não perder o fio da meada. Tipo assim, o primeiro capítulo que a gente pensa que está completamente desconectado, mais tarde ele vai ser muito necessário para você entender a trama. O The Sunday Times comparou o livro aqui, ó, se vocês conseguirem ver, ao Silêncio dos Inocentes. Eles falam aqui, ó, tão arrepiante quanto o Silêncio dos Inocentes. Eu não sei se seria para tanto, né? Mas que é arrepiante é. Tá? Então, é um livro para quem tem nervos de aço e para quem tem estômago, porque as cenas de assassinato, na hora que o assassino tá em ação, elas são muito visuais. Então, a sensação que você tem é que está vendo um filme de fato. Então, você tem que ter muito estômago para ler essas cenas de assassinato, porque não são mole não, meus amores. E a grande pergunta é, dá pra gente catar quem é o assassino logo no início? Eu vou confessar para vocês o seguinte, no início, quando eu comecei ali, tipo lá quase pela metade do livro, eu já imaginava que o assassino fosse uma pessoa. De repente, o autor nos dá uma rasteira, nos apresenta um outro assassino e fala, ih, eu estava errado. Mas lá no finalzinho do livro, lá assim, sabe, lá por volta dos 75% do livro, temos uma outra reviravolta e tudo muda de figura. Neste momento eu já imaginava que pudesse ser outra pessoa também. Confesso que em um determinado momento realmente eu descobri quem era o assassino. Mas isso não é demérito, gente. A história é muito bem amarrada. Eu confesso que ele conseguiu me enganar 2 vezes até que eu percebesse quem é que estava matando aqui nesta trama diabólica. Então é isso, pessoas. Fica a dica para você que gosta de romance policial, para você que não gosta também, mas que gosta de histórias de investigação. É uma dica super legal, mas é igual eu falei, tome cuidado porque tem umas cenas bem bizarras de assassinato aqui. Se você tem coração fraco, se você não consegue lidar com isso, então não é um livro para você. Espero que vocês gostem. Se você já leu, comente aqui embaixo. Se você ainda não leu, fale o que você espera do livro. E depois que você ler, volte aqui para comentar também. Aliás, se você gostou do vídeo, já dá joinha, compartilha, se inscreva no canal, aquela coisa toda. Ah, outra coisa que eu me esquecendo. Tem uma adaptação, tá? Existe um filme desse livro, ele já foi adaptado para o cinema, mas eu ainda não assisti ao filme, eu tava esperando terminar o livro para depois ver o filme. Verei agora na sequência. Então eu não posso falar para vocês se o livro ou se o filme é fiel ao livro. Só sei que tem essa adaptação, tá bom? Então, mas eu sempre recomendo, gente, leia primeiro o livro, depois vocês se preocupam com o filme. Tá compreendido? Tá bom assim? Então tá bom. Então é isso, meu povo, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá joinha, compartilha, espalha para os amigos.
você não conhece ninguém que gosta de literatura, se você gosta, recomenda esse canal para as pessoas. Eu sei que aqui a gente fala também de fofoca, de televisão, mas se você gosta só de literatura, venha todas as quartas-feiras, que são os dias em que eu estou aqui falando de livro. E traga os seus amigos também, tá bom? Vou nessa, até a próxima semana. Tchau, fui.